Bem, aqui eu cheguei ao finalzinho, fiz as 8 correntinhas e vou fechar o ponto aqui no início, que eu fiz o ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. E uma corrente para fazer o acabamento depois. Bem, agora nós vamos fazer essa carreira aqui, olha, com esse tom de azul, que é exatamente esse tom que eu estou usando aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer peraí, acertando aqui, pronto. Nós vamos fazer entre essas duas alças, nós vamos fazer 7 pontos altos aqui, 7 pontos altos aqui, e aqui 7 pontos altos duplos, 7 pontos altos duplos, e aqui 4 pontos altos duplos fechados juntos. Então, vamos ver como é? Vou começar de um canto aqui qualquer, vou fazer aquele nozinho que eu gosto de fazer inicial, que não deixa com um nó junto com o ponto. Então, já faço o nó diretamente no crochê. E aqui eu subo 4 correntinhas que dão a altura de um ponto alto duplo. Dou 2 laçadas, faço o primeiro ponto alto duplo, que é contando como se fosse o segundo, porque esse aqui simboliza um ponto alto duplo. Então, 3, 7. Agora, para fazer os outros 7 pontos altos aqui desse lado, eu passo diretamente, não faço correntinha, não faço nada. Dou 2 voltas e faço, então, os 7 pontos altos duplos. Pronto, então ficaram 2 bloquinhos de 7 pontos altos duplos, um de cada lado aqui no meio desse arco que a gente formou desses 2 arcos que nós formamos anteriormente. Agora, para fazer aqui em cima da pétala, também você não dá nenhuma corrente de espaço, dá as 2 voltas, vem no primeiro espaço, faz um ponto alto duplo sem fechar. 2 pontos altos duplos sem fechar. 3 pontos altos duplos sem fechar. E por último, o 4º ponto alto duplo. E aí você fecha. No último você fecha. Fecha a carreira aqui, faz uma corrente, dá 2 voltas e passa diretamente para fazer então os 7 pontos altos duplos desse lado. Então, nós repetimos o motivo, tá vendo? 2 blocos de 7 pontos altos duplos e 4 pontos altos duplos fechados juntos. Aqui eu vou repetindo, então, até o final. E agora, então, no fim, né, da carreira, faço um ponto baixíssimo naquela última correntinha que eu levantei para imitar um ponto alto duplo e faço uma corrente para fechar o ponto. Agora, nós vamos fazer o seguinte ponto.
Está vendo? Aqui nós temos 2 blocos de 7 mais um bloco de 4 pontos altos duplos fechados juntos. Eu vou começar aqui num bloco, entre o bloco de 4 pontos altos fechados juntos e um bloco de 7. Vou fazer a introdução da linha azul escura aqui. Coloco então, faço a minha entrada usando aquele ponto que eu gosto para não ficar, aqui nesse caso, não ficar aquele alto da emenda. Faço uma corrente para dar a altura do ponto baixo, faço um ponto baixo aqui dentro. E aí, em cada espaço, vou escondendo a linha, tá vendo? Em cada espaço, eu vou fazendo um ponto baixo. Olha. Em cada espaço dos 7 pontos altos duplos, eu vou fazendo um ponto alto, um ponto baixo. Agora, de um bloco para o outro, aqui no meio, olha, um ponto baixo. E continuo o próximo bloco de 7 pontos altos duplos, fazendo um ponto baixo em cada espaço. Agora, indo aqui para aqueles 4 pontos altos duplos fechados juntos, eu faço entre o bloquinho de 7 pontos altos e aquele 4 pontos altos duplos, 7 pontos altos duplos e 4 pontos altos duplos, faço um ponto baixo aqui nesse meio. Em cima da união deles, dos 4 pontos, faço aqui tá vendo, olha? Aqui nesse meio eu faço um ponto baixo. E no espaço seguinte entre ele e o bloquinho de 7, outros ponto baixo. E aí continuo escondendo essa linha aqui para me ajudar no acabamento. E vou continuar então por toda a volta fazendo, já está repetindo já o motivo, fazendo esse ponto, tá? Então vou continuar aqui e volto no finalzinho. Chegando aqui no final, caí perto daqueles 4 pontos altos duplos fechados juntos, faço uma aqui no espaço, outro aqui em cima, dos 4 pontos altos duplos fechados juntos, e aqui já tem, é só fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, e dar o espaço para fechar. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esta carreira aqui, olha. Esta carreira, vamos analisar a carreira. Ela é feita com esse ponto leque aqui, em cima dos 4 juntos. Estão vendo aqui? E em cima dos 7, ela é colocada no meio dos 7. E entre os 7, outro leque. Então, vai ficar assim. Vamos ver. Estou pegando outro tom de azul e vamos fazer essa carreira. Então, vou começar aqui em cima, vou começar nesse de cá. Por causa da emenda aqui, vou começar nesse aqui em cima do leque, dos 4 pontos altos juntos. Tá aqui, ó. Fiz um nozinho. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 4, que é a altura do ponto alto duplo. Aqui, então, porque eu fiz como se fosse um ponto alto duplo, aqui simboliza o segundo. Terceiro. Então, 3 pontos altos duplos, 5 correntinhas. E no mesmo lugar, mais 3 pontos altos duplos.
Feito isto, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Em cima aquele 7 vai ficar exatamente em cima do 4. 1, 2, 3, 4. Aqui no quarto, no meio do 7, faço um ponto baixo. Dou 2 laçadas sem fazer corrente nenhuma. Venho aqui no meio, olha, do 7, com o 7 seguinte. Se você contar, vai dar 4 também. Faço, então, novamente 3 pontos altos duplos. Cinco correntinhas. E no mesmo lugar, 3 pontos altos duplos. Sem fazer corrente nenhuma, venho aqui no meio dos 7, contando 1, 2, 3, 4, vai dar no meio, olha, tá vendo? Vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro. Então, vai ser aqui no meio. Eu depois, com o tempo, eu nem conto mais. Eu vejo qual é o meio dos 7, já boto logo, já sei que é a medida exata. Faço as 2 voltas do ponto alto duplo e aí parto para cima, que olha, se eu contar vai dar 4. Mas eu já venho logo aqui em cima dos 4 fechados juntos, porque eu já sei que vai dar a medida exata. Então, para agilizar, eu não preciso ficar contando. Vou fazer 3 pontos altos duplos. Cinco correntinhas. E no mesmo lugar, 3 pontos altos duplos. Sem fazer corrente nenhuma, venho em cima daqueles 7, já fica 3 para um lado, 3 para o outro. Se eu contar, vai dar 4, mas eu já sei que o meio do 7 é esse aqui. Já faço logo um ponto, escondendo já essa linha aqui de baixo, ó, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo 2 voltas, venho aqui para o meio dos 2 7 alto duplos aqui, faço novamente o lequezinho. E aí eu vou fazendo assim, tá? Já volto. Agora eu cheguei no final, fiz as 3 correntinhas finais e aqui no início, onde eu fiz aquele primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira. Opa! E faço uma correntinha. No caso aí vocês façam a correntinha e cortem, eu já cortei antes. Bem, agora nós vamos fazer essa carreira aqui, olha. Que é a penúltima carreira, porque a última carreira é a carreira de pontos baixos, de acabamento. Então, essa penúltima carreira, ela é feita da seguinte forma. Nesse meio aqui, nós ficamos com um leque de 6 pontos altos duplos, não é isso? E esse meiozinho que a gente fez. Agora, nesse meiozinho que a gente fez, nós vamos fazer 6 pontos altos duplos. Então, vou iniciar aqui. Faço aquele nozinho que eu gosto, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Aperto. Aí eu vou subir 4 carreiras para dar a altura do ponto, 4 correntes para dar a altura do ponto alto duplo. Então, eu faço como se fosse o primeiro ponto alto duplo, venho aqui para fazer o segundo,
terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Bom, feito isso, a gente vai aqui em cima diretamente, olha, tá vendo aqui no primeiro espaço, onde a gente fez os 6 pontos altos duplos, no primeiro espaço faz um ponto baixo, no segundo, outro, no terceiro, outro, no quarto, outro e no quinto, outro. Então, vocês observaram que foram 5 pontos baixos. Dou 2 laçadas, venho para o meio, já vou escondendo a linha aqui, faço novamente 6 pontos altos duplos. E sem fazer nenhuma laçada, venho diretamente aqui naqueles 6 primeiros pontos altos duplos. Naqueles 6 pontos altos duplos, eu venho, olha, no espaço entre o primeiro e o segundo, faço um ponto baixo. No seguinte, outro. No seguinte, outro. Outro e mais outro. Não aperta muito os pontos baixos, não, tá? Para que ele não fique emborcado, tá? E deixa mais soltinho. Então, são 5 pontos baixos. Então, eu vou repetir até o final. O leque de 6, os 5 pontos baixos, leque de 6, 5 pontos baixos até o final. Bem, cheguei aqui no final. Fiz os 5 pontos baixos e faço um ponto baixíssimo na última correntinha daquelas correntes que eu levantei para fazer o ponto, imitar o ponto alto duplo. Agora, a gente não vai fechar, porque agora eu vou fazer a última carreira, que é essa carreira aqui esse lado. Última carreira, que é a carreira de pespontozinho, só para fazer um acabamento, tá? Então, como eu vou fazer? Levanto uma corrente, que é a altura do ponto alto, faço um ponto baixo, uma corrente. No próximo, um ponto baixo, uma corrente. Um ponto baixo, uma corrente. Só isso, ponto baixo, uma corrente por toda a volta, olha. Tá bom? Então, só fazer isso, um ponto baixo, uma corrente, até o final. E eu volto para mostrar o pano pronto para vocês. Bom, gente, aqui eu terminei, fiz o arremate, vou fazer o arremate aqui, olha, para mostrar para quem não sabe fazer, eu faço da seguinte forma. Eu escondo, tá vendo aqui, olha? Pego a agulha, passo por debaixo de uma alcinha, vou puxando a linha e vou escondendo a linha afastado um pouquinho do fundo, aonde eu terminei, só afasto um pouco. Tá vendo? Vou passando por debaixo de outra linha da mesma cor. Aí, depois de uma certa altura, eu faço uma correntezinha, tipo uma correntezinha, e puxo novamente para ela dar um nó. Aí, puxo bem, passo por debaixo de alguns fios.
e dou mais um nozinho daquele. Enfio, ó, tá vendo? Enfio a agulha assim e pesco a linha. Mais um nozinho. Aperto bem. Corto. E passo uma colinha de pano, pode ser qualquer uma. Eu tô usando essa daqui, mas vocês podem usar qualquer uma. Uma colinha de pano só para ela não ficar levantando essa pontinha e nem fugir. Bom, aqui nós terminamos o suplá. Esse suplá aqui que eu terminei agora, ele não está passado. Esse aqui anterior já está passado. Vou mostrá-lo para aqui, é a parte da frente. Vou mostrá-lo para vocês porque passado ele fica esticadinho, tá vendo? Olha, a beirada fica esticadinho. Quando você acaba de fazer, ele não passado, ele fica assim todo embabadado. Então é só você passar um ferrozinho que ele fica esticadinho. Aqui ele ficou com um total de 40 centímetros. Ele esticado, ele passado. 40 centímetros, tá vendo? Olha, 40 centímetros. Então, eu espero que vocês tenham gostado. É uma cor assim, parece bem oriental, né? Essa criação não é minha, né? Eu olhei na internet e fiz a minha interpretação desse suplá. E espero que a pessoa, quem criou o suplá, eu estou dando crédito à pessoa, só não digo o nome porque eu não sei de quem se trata. Mas aqui apenas tem como eu interpretei os pontos daquele suplá. Então, o que eu terminei, olha, foi esse agora, tá vendo? Ele não tá passado, por isso ele não esticou, não tá esticadinho como esse aqui. Tá? O passado ele vai ficar todo esticadinho assim, todo abertinho, mas já sabe, para você, crochê não se passa, mas paninho, suplá, quando precisa, você pode passar, tá bom? Então, até a próxima, até o próximo projeto nosso e muito obrigada. Até o próximo.